E eu já começo esse vídeo falando que a Taesa é uma excelente empresa que faz parte de um setor considerado bastante seguro e previsível e resiliente a crises. É uma empresa focada no segmento de transmissão de energia elétrica e tem no seu currículo ali a característica de pagar ótimos dividendos. Muitos de vocês já sabem disso, mas será que vale a pena pagar qualquer preço pelas ações da Taesa? Será que as ações estão caras, baratas? A resposta para a primeira pergunta é não. Não vale a pena pagar qualquer preço nas ações de uma empresa, na minha opinião, e muito menos nas ações de uma empresa com um fluxo de caixa e resultados tão previsíveis como as empresas do setor elétrico. E a resposta para a segunda pergunta é depende. Para se chegar à conclusão de que determinada ação está cara ou barata, a gente precisa levar em consideração uma série de premissas e diferentes investidores com diferentes visões e objetivos podem chegar a conclusões distintas. Não é algo simples de se fazer, não é uma conta de padaria, eu estaria mentindo se eu falasse isso para vocês, mas dá uma segurada aí que é isso que a gente vai ver nesse vídeo agora, porque está começando aqui mais um vídeo do Valor em Ação. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Badu Vieira aqui, sou eu mesmo falando com vocês, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve nesse canal e ative esse sino, pelo amor de Deus, para você receber sempre os vídeos novos que eu soltar. Meus amigos, antes de falar sobre as ações da Taesa, eu preciso lembrar que esse vídeo tem fins 100% didáticos e não deve ser encarado como uma recomendação de investimento, você entendeu? Quando eu comecei a investir, eu posso dizer que eu não tinha essa quantidade enorme de conteúdo e informação sobre investimentos aqui no YouTube para consultar. Mas eu já comprei ações baseadas em notícias, em dicas quentes, sem saber o que estava fazendo e deu ruim e vai dar ruim quase sempre. Pode acreditar, às vezes você pode até comprar e tal, mas aí se a cotação começa a cair, seu emocional começa a pesar nas decisões e mesmo sendo uma boa empresa, coisa que você só vai saber se você estudar, se você não estudou você não sabe, mas mesmo sendo uma boa empresa, você pode acabar fazendo besteira. E você vai voltar aqui no YouTube e pesquisar por que as ações estão caindo? Tentar entender alguma coisa, que às vezes é normal e que você já deveria estar entendendo se você tivesse estudado a empresa. Então é por isso que esse tipo de coisa não costuma dar certo. Dito isso, vamos falar sobre a Taesa aqui, TAE 11, TAE 4 ou 3. E já comenta aqui se você tem ações da Taesa ou quais são as ações do setor elétrico que você tem na sua carteira milionária. E antes de entrar no assunto preço aqui, se está cara, se está barata, se não está, vamos dar uma analisada mais ampla na Taesa. Como eu disse, é uma ótima empresa, é sólida, segura, com resultados previsíveis e além da previsibilidade das receitas, ela também traz uma proteção natural contra a inflação na carteira. E é justamente essa previsibilidade que permite que a empresa distribua muito lucro para os acionistas sem correr muito risco. É por isso que ela é uma ótima pagadora de dividendos. Ela e várias transmissoras. Outro ponto positivo da empresa são as margens altas. Se olhar a margem EBITDA da Taesa, é uma das maiores da Bolsa Brasileira, quase 80% de média. E por que essa margem alta, meus queridos? Tenta responder aí por que a Taesa tem margens tão elevadas. A resposta até que é simples, Ela gasta pouco com despesas operacionais. Ela e as transmissoras de modo geral. Isso acontece porque depois que ela constrói a linha de transmissão e finaliza tudo, deixa tudo bonitinho ali para rodar, até antes do prazo às vezes, o que é muito bom, mas depois disso o custo operacional que ela tem é relativamente baixo. Ou seja, o grande desafio diferencial de uma empresa como a Taesa é realmente sua eficiência ali para conseguir aumentar ainda mais essas margens e gerar mais valor. Mas o principal desafio para ela também é a expansão das operações. Se o custo operacional por um lado é baixo, a expansão de uma transmissora de energia exige muito capital, precisa de muita grana para levantar essas linhas e colocar para rodar. E é aqui que por mais que a empresa seja boa, ela não consegue fazer milagre. Não tem como, seja Taesa, Transmissão Paulista, Engie ou qualquer outra empresa do setor elétrico, para crescer precisa se endividar ou reduzir a distribuição de dividendos e muitas vezes as duas coisas. A empresa vai precisar contrair dívidas, se alavancar em alguns momentos. A Engie fez isso muito bem nos últimos anos, conseguiu crescer muito através da contração de dívidas e por esse motivo também junto pagar bons dividendos ao mesmo tempo. Só que agora ela não tem mais tanto espaço para contrair dívidas e deve crescer menos nos próximos anos. Isso é normal. Se a gente olhar para a distribuição de proventos da Taesa e para o endividamento da empresa, a gente percebe o seguinte, de 2017 até 2020, mais ou menos, o payout veio diminuindo um pouco, mas como o lucro cresceu bastante, os dividendos aumentaram. Em 2020, a Taesa pagou um absurdo de dividendos, o lucro dela também
cresceu bastante. Se olhar o histórico do dividend yield da empresa, ele é muito bom mesmo. Quando pagou pouco, pagou mais do que 6%, a maioria dos anos na casa dos 2 dígitos o dividend yield. A empresa tem um balanço sólido com um endividamento controlado. O desafio para ela nos próximos anos vai ser conseguir realmente novas oportunidades de investimento com uma taxa de retorno que permita que a empresa continue gerando valor para o acionista. É claro que também um custo de capital baixo, né? Ela precisa reter parte dos lucros e contrair dívidas a custos atrativos para que o negócio gere valor, coisa que a empresa vem fazendo nos últimos anos com sucesso, a gente precisa falar. Mas é por isso que eu falo que não tem milagre aqui. A empresa ela tem os seus ativos, os seus investimentos, né, que geram um retorno X, né, e tem um custo de capital Y, né, que precisa ser menor do que o retorno que ela tem investindo esses recursos. Daqui você tem uma estimativa de qual que vai ser o fluxo de caixa livre que uma empresa como essa deve gerar e a partir disso você vê se está cara ou não na sua opinião. Alguns fundamentos como a qualidade da gestão, o potencial de crescimento, vantagens competitivas, solidez do balanço, etc. Todas essas são características que nos ajudam a estimar a capacidade de uma empresa de gerar caixa. Tudo isso, tá? E é claro que quanto melhores os fundamentos de um negócio, maior vai ser a capacidade de gerar caixa, o que resulta em um aumento do valor intrínseco da empresa que você estiver analisando. Atualmente a Taesa ela vem apresentando resultados sólidos, sim. Na minha visão, ela tem 6 projetos em fase final que vão aumentar logo a receita da empresa, já no final desse ano, começo do ano que vem mais ou menos. Esses ativos devem entrar em operação com antecedência, essa antecipação melhora o retorno dos projetos, pelo fato de antecipar as receitas. Alguns ativos da empresa também terão uma redução de 50% na receita, mas isso aí já estava previsto. O endividamento da empresa vem crescendo um pouquinho, se a gente observar, se a gente olhar ali dívida líquida comparada com o EBITDA regulatório, ele deu uma subida. Sim, mas pelo fato principalmente dos investimentos nesses projetos em construção ainda não estarem operacionais, ou seja, a empresa não está gerando caixa com eles ainda, mas isso está tranquilo, a empresa vem formando uma reserva especial de lucros para distribuir dividendos adicionais à medida que os projetos entram em operação. E se ela não fizer também novas aquisições, a alavancagem ela tende a diminuir bem rápido. Essas entregas antecipadas fazem com que a empresa seja mais competitiva e para disputar principalmente novos ativos no segmento. Lembra que eu falei que as entregas antecipadas aumentam o retorno dos ativos? Então, com relação a novos investimentos é que é um problema. É um ponto importante que você deve observar quando você for entender o valor de qualquer empresa, de qualquer negócio. Dos últimos 5 leilões de transmissão, a Taesa ela participou de 4, mas não levou nada. Mas eles já informaram que pretendem arrematar novos ativos que devem pintar no último leilão de 2021 e no primeiro de 2022. Juntos esses ativos somam quase 10 bilhões de reais em investimentos. Ela pode fazer também a aquisição de ativos já operacionais. A empresa está bem capitalizada. É muito importante que ela consiga realizar esses novos investimentos, que consiga um bom retorno neles. A rentabilidade que ela vai conseguir, seja adquirindo ativos que já estão em operação ou participando dos leilões que vão acontecer, é o que vai maximizar o valor que ela deve gerar para os acionistas. E com relação a estar cara, barata, a minha opinião é a seguinte: na Bolsa de Valores a gente vai encontrar as ações por um preço razoavelmente justo ali, que você vai comprar, vai receber dividendos e vai ser feliz. Esse tipo de ação são empresas redondas que, caso a economia comece a patinar, comece a dar ruim, a ação pode até sofrer, é claro, mas quem sabe porque comprou não vai vender. Quem não é mão de alface não vai sair vendendo, até porque são empresas que dificilmente vão quebrar e que provavelmente irão seguir pagando seus dividendos, independente do humor do mercado e do preço das ações. A gente tem as ações descontadas, que são empresas sólidas e muitas vezes até pagadoras de dividendos também, que por alguma razão estão sofrendo ou andam meio esquecidas ali, por isso o preço fica mais interessante, apresentando uma possível oportunidade. Eu particularmente gosto dessas, eu poderia citar aqui Sanepar, Banco do Brasil, Sul América, etc., apenas como exemplo, tá? E temos as ações da moda também, que todo mundo gosta, tá todo mundo comprando, tá subindo, subiram muito, mas que quando a bolsa cai, elas geralmente são as que mais sofrem com a correção também. Essas são as mais arriscadas, se forem empresas alavancadas, que ainda não estejam dando lucro, a queda pode ser feia no momento de crise. A Taesa, na minha opinião, é do primeiro tipo que eu falei, aquela empresa que o investidor ele vai comprar, vai receber seus dividendos, vai ser feliz, uma empresa sólida, segura, mas que na minha opinião não está barata. Na verdade, nem um pouco barata na minha opinião, na minha visão. Toda essa previsibilidade, qualidade dela já estão no preço. Eu acho que o dividend yield dela em 2021
ainda deve vir num patamar bem interessante, porque a gente teve distribuição adicional de dividendos, mas em 2022 o yield deve ser um pouco menor. Claro que não vai ser um yield ruim, mas deve ser menor sim. E o que eu procuro fazer é o seguinte, é comprar ativos por preços que façam sentido e, se possível, com margem de segurança. Parece simples falando assim, mas demora para desenvolver uma mentalidade assim, exige paciência e disciplina. Fazer aportes regulares é muito bom, mas se você aliar isso ali a saber direcionar para o que está mais interessante no momento, é ainda melhor na minha visão. Às vezes o aporte do mês vai todo para engordar o caixa e não tem problema nenhum. Tudo é estratégia. Eu comprei ações da Taesa a R$ 28, R$ 29 em 2020, se eu não me engano. Eu vou tentar até achar a nota de corretagem aqui. Se eu encontrar, eu coloco aí na tela para vocês. Só que por R$ 38, R$ 40 eu não estou comprando mesmo, né? E não é que esteja cara e que eu estou falando para você não comprar, para você vender, não tem nada disso aqui. Esse não é o objetivo de nenhum vídeo aqui do canal, já falei. Mas outra coisa que eu observo também é o custo de oportunidade. Por esse preço, eu comprei Taesa, óbvio, mas atualmente com ela custando R$ 38,40, continua sendo uma ótima empresa na minha visão, mas eu vejo outras opções melhores do ponto de vista de preço, inclusive no mesmo setor, como a Alupar, Energias do Brasil, por exemplo, que são empresas que nem vão me pagar um dividendo tão alto agora, mas que vão equilibrar lá na frente, 2022, 2023. Caso o yield da Taesa diminua um pouco, o meu yield on cost nessas outras ações, com base no preço que eu estou pagando hoje, vai compensar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E até oportunidades de outros setores também, de outras ações, de outras empresas, de outros setores. Ora, o fato de que, como na minha estratégia eu procuro carregar algum caixa sempre para oportunidades, em alguns momentos o aporte ele tem esse fim, ou às vezes até acontece de vender algumas ações dentro do limite de isenção para rebalancear a carteira. É assim que eu penso, essa é a estratégia que eu costumo usar, não é uma recomendação de investimento, mas eu recomendo que você estude sempre os setores, as oportunidades, como um todo, e se não tiver ainda, desenvolva urgentemente a sua estratégia. É através dela que você vai definir a sua alocação e é a alocação que vai fazer a diferença para você no longo prazo. Beleza, meus amigos? Não deixe de se inscrever nesse canal, ativar o sino, deixar um like nesse vídeo. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, papai, tamo junto!